Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia. E o tema de hoje é o seguinte: política pela perspectiva social. Onde é que surge esse lance de política que nos dias de hoje arrepia muita gente, que muita gente gosta de dizer eu odeio, não me interessa, não interessa o que a gente faça, vai ficar na mesma. Cuidado, hein? Te liga. Talvez isso não seja o que tu pense, mas o que querem que tu pense. Mas vamos ver como é que surge? Política, escritinha assim, ó, nasceu lá na antiga Grécia e tinha a ver com polis, né, e o significado de o que é público. Então a polis, a cidade, exercia sobre a política, né, esta influência. Então política, né, numa forma generalista, surge, né, com uma ideia de tudo que for público é político. Na sociologia, a política diz respeito, então, né, na sociologia, aliás, a gente trata a política como uma forma de atuação do Estado. Estado aqui compreendido como todas as formas de poder institucionalizados através do voto, né? Então, seja prefeito, seja vereador, seja o governador, o deputado estadual, seja o presidente da República, com a Câmara de Deputados federais, com o Senado. Então, essa atuação do Estado com relação, né? Então, política na sociologia seria a atuação deste Estado com relação aos temas essenciais sociais, como saúde, educação, transporte, segurança. Então, esse trato seria, o conceito na sociologia de política seria esse trato que o poder dá às questões públicas, né? As questões que dizem respeito ao que o povo necessita, que é para isso, no final das contas, ou seria o motivo de elegermos representantes. Né? Seriam as pessoas para quem a gente passa, né? Bota lá, assina, né? De 4 em 4 anos, às vezes um cheque em branco, sem prestar atenção, uma procuração para que esse cara trate, né, de organizar e administrar o que se paga de impostos, né? Os nossos impostos no Brasil hoje, 5 meses do teu salário. Estes 5 meses por ano do teu salário são os impostos que tu paga e que, teoricamente, deveriam ir para onde? Saúde, educação, transporte, segurança, o básico, o chão das necessidades de um povo. Quem administra, a gente conhece por políticos. É isso? Muito bem. Então, política deveria dizer respeito a qualquer decisão que afete o coletivo. Por isso elegemos um representante que vai representar uma categoria, um determinado estado, uma facção, enfim. Esses políticos estão lá e deveriam tomar essa decisão aliados aos desejos do que se chama na política das suas bases eleitorais, né? Então, se tu elege um professor, por exemplo, como deputado estadual, talvez tu tenha no teu desejo de voto, se tu foste lá olhar quem é o cara, o seu programa, que ele faça pela educação um pouco mais, né? Que ele se empenhe um pouco mais na educação. Então, a política, de um modo geral, diz respeito a qualquer decisão que afeta o coletivo como um todo. O que são decisões políticas? Decisões políticas, tanto aquelas tomadas pelos ocupantes, né, de cargos executivos, como os prefeitos, os vereadores, ou legislativos, aliás, como os prefeitos, governadores e o presidente, ou no legislativo, como os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, ou ainda essas decisões políticas, o que são, né? Decisões políticas são essas decisões que essas pessoas tomam teoricamente em prol de um coletivo, mas também são decisões políticas, porque é do ser humano, é da essência do ser humano ser um ser político. Não chegamos na Grécia Antiga determinando, inclusive, que conceito era esse à toa. A maneira que fomos nos organizando, a maneira que o tempo passava, né, entre deixarmos de ser uma espécie de primata e chegarmos ao que somos hoje, à medida que nos organizávamos, sentíamos a necessidade dessa organização coletiva, que no início era o conceito de bando. Bem simples, estamos aqui, precisamos sobreviver e precisamos cuidar da manutenção dessa raça humana. Então, um cuidava do outro.
A alegria de um celebrado por todos, a tristeza de um cuidada por todos. E as nossas crianças, que era o nosso mote, nosso objetivo, nós queríamos que essa raça se perpetuasse, eram filhos de todos. Esse é o conceito de bando. Essa é a essência, é dessa forma que a raça humana surge no planeta. Dá para parar para pensar, né? Fazer uma reflexãozinha, né? O que houve de lá até aqui, onde é que nós nos perdemos. Aí entra a sociologia tentando te explicar um pouco. Aí tu cai na real, aí tu presta atenção, né? Que é bom, né? Presta atenção, criatura! Essas decisões políticas, então, elas têm a ver, sim, com quem está lá nessas representações legislativas e executivas. Contudo, são decisões políticas todas as questões relacionadas a ti. Exato. Levantaste hoje de manhã e decidiu que roupa ia colocar, pois isso é uma ação política. Sabia disso? Chegou na sala de aula com aquele velho papo que a gente conhece muito bem. Ai, professor, o cachorro comeu meu trabalho, eu não pude lhe trazer, posso entregar daqui a 25 anos? Olha aí, ó, uma ação política. Se o professor aceitar, é outra ação política. Não fazemos política. Quando tu vai pagar um cafezinho na esquina, é uma ação política. Tu acaba de aceitar a taxa de impostos submetida nesse momento. Quando tu decide, por exemplo, que ao invés de tu comprares as tuas comidas prontas, tu vai fazer esta comida e gastar menos, decisão política. Passamos nosso dia, o tempo que estamos acordados, tomando decisões políticas e aceitando decisões políticas de outro. Então, as decisões políticas, elas são, primeiro, solitárias, para depois serem solidárias. Primeiro, tu decide quem tu é, para depois ir para a rua e te juntar a esse coletivo. Sendo assim, é correto afirmar que isso tudo, então, está embutido numa possibilidade que precisa se concretizar de uma participação política. Eu não estou falando aqui em filiar-se a partidos, fazer parte de coletivos, ir para a rua levantar a bandeira, de forma nenhuma. Como eu disse antes, fazer política é inerente, é nosso, nasceu com a raça humana. Tu faz política o tempo inteiro. Tu pode ou não te juntar a um coletivo maior, mas fatalmente tu vais estar participando, querendo ou não. Vou ficar em casa sentado e não vou mais me preocupar com coisa nenhuma, não vou mais sair de casa, inclusive. Pois até essa é uma ação política. Porque não existe neutralidade na raça humana. Tu não consegue entrar e sair de um lugar fingindo que tu não esteve lá. As pessoas te notam, te reparam o teu silêncio ou reparam a tua fala. Não há neutralidade. Então, mesmo dizendo não quero saber, isso já é uma ação política. Já é uma ação. Não quero participar. Já estás tomando uma decisão política. Então, te liga, te cuida. Participação política, então, o que é? Ela é formada, então, de 3 elementos principais. Número 1, os cidadãos devem saber a importância dos fenômenos políticos. Tu tem que tomar essa decisão. Se são os fenômenos políticos que estão determinando a tua vida cotidiana, que interferem dentro da tua casa, no que tu anda fazendo, como é que tu não faz ideia do que são, que importância tem? Quem é que está gerindo esse país hoje? Quem é que está organizando toda essa ladaia? Como é que isso chegou a esse ponto? Porque eu, tu e todos os nossos gentis telespectadores não estamos satisfeitos. Existem bem poucas pessoas satisfeitas hoje em dia nesse país, bem poucas mesmo. Como é que a gente chegou a esse grau de insatisfação? Que descuidos ou que cuidados errados? Como é que foi feito isso? Então, a participação política precisa que a gente dê importância aos fatos políticos. Precisa que tenhamos interesse na discussão política. Não, política não é coisa de político. Foi por acreditar nisso que chegamos a esse ponto. Isso não é fenômeno só no Brasil, né, gente? É planetário, é planetário. Não se discute futebol, religião e política. Se discute sim. Não precisa brigar por isso. Cada um respeitosamente pode ouvir o ponto de vista do outro. O que não dá é para achar que pode ser neutro. Não discuto política. Opa! Já está discutindo, já tomou uma atitude política. E é necessário, isso é urgente, um grande desejo de interferir. A gente precisa interferir na questão política. E, de novo, eu reafirmo, não se trata de entrar em partido, levantar bandeira, não. É particularmente, individualmente, querer saber do que se trata, para neste minuto,
para neste momento decidir de que forma, inclusive individualmente, porque o voto ele é sozinho e é uma ação política. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou agir? Porque querendo ou não, gostando ou não, o que não dá é para ficar apático. Não existe neutralidade. E para encerrar essa aula de hoje, eu vou pedir licença, né? Nosso mestre da literatura, querido professor Ibirá, beijinho Bira, e vou ler para vocês um poema de Bertolt Brecht, que é um poeta alemão lá do século XIX, e ele fala sobre o analfabeto político. Diz assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Gostou? Achou que está valendo? Entra lá no nosso canal, procura mais pelo nosso site, te inscreve lá, criatura, que daí tu recebe tudo isso no teu e-mail, no conforto da sua casa. Valeu aí, até a próxima! Para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido, galera.